Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, hoje com o estudo da obra A Gênese, no capítulo, dando continuidade ao capítulo 11, vamos iniciar o item 38, que tem um subtítulo, Raça Adâmica. E aqui comigo, nosso querido Serginho, no apoio aqui da técnica. Diz Allan Kardec: de acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vinda de outra esfera que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa razão mesma chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América quando aí chegaram os europeus. Mais adiantada do que as que tinham precedido nesse planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras. A Gênese nos mostra, desde os seus primórdios, industriosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá com as raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante. Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra, e nada se opõe a que seja considerada como habitando esse globo desde apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas, antes tenderia a confirmá-la. Então, amigos ouvintes, Kardec vem falar aqui, quando ele, nos itens anteriores, quando ele fala da questão das emigrações e imigrações dos espíritos, e aí ele entra aqui no item 38, ele fala isso anteriormente, né, no 37, dessas transições entre os espíritos, e ele, na verdade, começa aqui a partir do item 38 a falar da raça adâmica, que é, em verdade, que para muitos era considerado Adão o primeiro habitante da Terra, e que daí teria se originado toda a raça humana. E a própria Bíblia, a Gênese mosaica, é interessante que ela traz a figura de Adão como esse primeiro homem, e logo em seguida, quando ele vai falar da descendência de Adão e Eva, ele fala de Caim e Abel. Em algum momento, um dos filhos deles, né, saem daquele povoamento, daquele local, se dirigem, fazem um êxodo, se assim podemos considerar, saem de um local para o outro, e quando eles chegam nesse local, eles encontram um outro povoamento. E aí a gente vê que essa informação mosaica, ela precisava passar por uma análise, mas em que sentido? Bem, se Adão é o primeiro habitante, e como é que ele faz essa transição, o filho encontra um outro povoamento, uma outra sociedade, um outro grupo de pessoas já ali reunidas e encarnadas que não eram dessa descendência. E aí a gente vê que essa questão ela tem que ser analisada sobre um prisma de que alguma informação
ali não foi bem colocada, ou a nossa interpretação que precisa analisar o todo, e por conta aí das traduções, enfim, a gente não pode fixar nessa ideia de que Adão teria sido o primeiro habitante aqui da nossa terra. E aí, essa questão ela está bem resumida e bem explicada, bem encerrada na questão 50 em O Livro dos Espíritos, que nós já falamos no programa anterior. Kardec, na questão 50, no capítulo 3 em O Livro dos Espíritos, que começa falando do povoamento da Terra, e ele tem um subtítulo justamente sobre o Adão. E ele faz a seguinte indagação aos espíritos: a espécie humana começou por um único homem? E aí os benfeitores vão responder: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único que povoou a terra. E aí eles retomam a pergunta. Aliás, eles não. Kardec retoma a pergunta aos benfeitores: podemos saber em que época vivia Adão? E aí os benfeitores respondem: aproximadamente naquela que lhe assinalais, mais ou menos 4.000 anos antes do Cristo. E aí Kardec ele faz uma seguinte nota: o homem cujo nome a tradição conservou como Adão foi um daqueles que sobreviveram numa região após alguns dos grandes cataclismos que agitaram em diversas épocas a superfície do globo, e se tornou o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenham podido se efetuar em alguns séculos, como se o homem estivesse na Terra apenas a partir da época assinalada pela existência de Adão. Alguns consideram, e com mais razão, Adão como um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. E então os benfeitores respondem a essa indagação da questão da raça adâmica, e aqui em Gênesis, quando Kardec vai aprofundar isso, ele vai dizer que na verdade é uma raça que já bem adiantada, mais adiantada do que as que já estavam aqui, que ela se compõe de espíritos que já tinham progredido bastante. E a gente vai chegando à conclusão que essa renovação da população da Terra, esses questionamentos, a gente se pergunta a origem da vida, como se deu a origem do corpo humano. Então são teorias que ainda a ciência não conseguiu encerrar completamente ou aprofundar mais esses esclarecimentos. Mas quando a gente analisa isso da questão espiritual, nós vamos identificando todo um processo de amadurecimento, de renovação e elevação das personagens que aqui habitaram para ajudar a alavancar essa evolução espiritual, moral e intelectual da Terra. Então aqui a nossa sociedade ela era composta de um grupo de espíritos, ainda talvez ali na sua fase primitiva, ou saindo dessa questão da sua fase de primitivismo, e começam a encarnar espíritos aqui com uma condição moral e intelectual mais avançadas do que nós, não ainda espíritos puros, e depois a gente vai até entender essa questão em o livro A Caminho da Luz, quando o Emmanuel fala sobre isso. Mas espíritos que já possuíam uma certa evolução moral, intelectual, e eles são convidados a estarem aqui entre nós para justamente nos auxiliar no nosso progresso, a que a gente pudesse atingir o mesmo nível de evolução, grau de evolução que eles conseguiram. Então, é óbvio que eles, vindo de uma outra orbe, vindo de um outro planeta, e o Emmanuel vai chamar essa constelação, esse sistema de capela, essas raças adâmicas, e no livro A Caminho da Luz, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que
o Emmanuel ele vai falar sobre nós, sobre essa questão da raça adâmica, que ajuda a complementar essa informação que está aqui colocada pelo Allan Kardec e também pelos benfeitores espirituais no livro A Gênese e também no livro dos Espíritos. Então a gente pode imaginar que foram espíritos que aqui reencarnaram com a missão de poder nos auxiliar e nos ajudar na nossa evolução moral e intelectual. Espíritos que ainda não tinham atingido a evolução total, tornados espíritos puros, mas que por uma necessidade de compromisso deles também com a evolução, que todos nós também temos esse compromisso, eles acabam reencarnando, ou melhor dizendo, encarnando aqui, inicialmente entre nós, por uma questão de afinidade. Eles não tinham mais afinidades nos planetas, nos sistemas, nesse sistema de Capela. A afinidade deles não estava acompanhando o ritmo do que aquele planeta já tinha atingido e precisava continuar a desenvolver. Então, eles mesmos que se excluem. É como se assim, você não se sente bem naquele local. E aí você passa a não mais frequentar. Da mesma forma, isso aconteceu com eles lá. Eles não estavam mais na mesma vibração de Capela que já tinha atingido um grau de evolução. E eles continuavam ali, infelizmente, ali ainda em alguns erros. Mas nós vamos fazer uma pequena pausa agora e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de A Gênese, na apresentação de André Afonso Monteiro. Então, amigos ouvintes, retomando aqui o nosso estudo, no capítulo 3 do livro A Caminho da Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Emmanuel vai falar desse sistema de Capela, dessas raças adâmicas. Ele vai dizer que é um sistema que está a 42 anos a velocidade da luz aqui a distância da Terra e que tem esse nome de Capela. O Edgar Armond, também autor, também já escreveu um livro chamado Exilados de Capela, também narrando a trajetória desses espíritos, mas a gente vai transcrever aqui algumas coisas, repassar algumas coisas que o Emmanuel fala sobre esse sistema e sobre essa raça. Então, são espíritos que têm origem nesse sistema de Capela, que por conta da sua condição, ainda uma certa rebeldia às leis divinas, eles não mais conseguem essa sintonia e essa ambientação para permanecerem naquele local. Então eles destoavam dos demais espíritos que estavam ali reencarnados, mas não porque eles foram proibidos, não porque eles foram expurgados dali, o termo não é esse, é porque eles mesmos não se sentiam mais ambientados naquele local. Então, quando você não está bem num local, você vai procurar um local, um outro ambiente que você possa se sentir bem. Então, o problema deles continuarem a reencarnar no sistema de Capela é porque eles não encontravam mais a sintonia para ali permanecer. Então, o Emmanuel vai dizer que milhões de espíritos rebeldes que lá existiam no caminho da evolução, que eles dificultando a consolidação dessas penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e de virtudes, eles são convidados, essas grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos, resolvem então deliberar para que esses espíritos reencarnassem aqui na Terra. Então eles tomam essa resolução no sentido de que, já que eles não estão acompanhando esse ritmo, já que eles não conseguem mais se afinizar, se ambientar neste ambiente, vamos providenciar um local em que eles vão se sentir, ainda pela sua sintonia ali, tranquilos, vão se sentir ambientados ali e, ao mesmo tempo, eles vão assumir esse compromisso de ajudar na evolução moral e intelectual desse planeta. E é o que acontece.
Então eles são retirados, já que eles não estavam mais colaborando e ajudando com o desenvolvimento de capela, eles são convidados então a nos ajudar e nos auxiliar aqui, porque a vibração deles e nossa, dos humanos que aqui estavam, era compatível. Então, aí o Emmanuel diz isso, né? Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. E com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas, ou seja, ele leva essas almas a assumir esse compromisso de cumprir esses deveres de solidariedade, de amor, no sentido de regenerar, de melhorar a elas próprias. E assim eles aceitam esse convite e aqui reencarnam entre nós. E daí, desses 4 grandes, o Emmanuel vai dizer que desse grupo nascem 4 grandes povos, que são os egípcios, os hebreus, os hindus e a família hindu-europeia. Então, cada um dentro das suas características, cada um com as suas conquistas já bem sedimentadas, mas ainda necessitados de continuar o seu processo de evolução moral e intelectual. Então, eles assumem esse compromisso, se conscientizam dessa necessidade de ajudar a eles e também nos ajudar aqui na nossa evolução. Então, esses 4 grandes povos a gente pode considerar como essa raça adâmica, conforme a colocação aqui do nosso querido Emmanuel. E ele vai, no livro A Caminho da Luz, ele narra a característica desses povos. E é interessante essa leitura para a gente até entender, para a gente conseguir se situar, porque eles acabam sendo as bases da nossa sociedade, desde aquele tempo e continuam até hoje. É bem interessante essa colocação que o Emmanuel faz aqui para a gente compreender a característica e a natureza desses povos, que muitas vezes a gente vê ainda as diferenças, e em Livro dos Espíritos, os benfeitores também colocam isso, a gente vê as diferenças, muitas vezes uma nação muito fechada em torno de si mesma, mas todos nós somos, todos nós temos a mesma origem. E é por isso que nós não devemos, muitas vezes, ainda temos essa questão da separação, da questão dessas diferenças, mas dessa diversidade de raças, essas guerras muitas vezes entre nações, essa dificuldade que nós temos ainda de nos entender, mas por mais que existam essas diferenças, todos nós somos oriundos, temos a mesma origem, que é Deus. Deus nos criou. Então eu sou o irmão aqui do Serginho, sou irmão, porque somos filhos do mesmo pai. Então não existe essa diferença. Nós somos filhos daquele espírito que está reencarnado lá na África, daquele que está reencarnado no Japão, porque a família consanguínea é uma coisa, mas a família espiritual é outra. Nós não somos parentes do ponto de vista carnal, mas somos ligados, parentes espirituais, porque somos filhos do mesmo Pai. E aí que a gente ainda não teve essa consciência para poder fazer esse entendimento, essa harmonia entre as nações do planeta e desenvolver esse sentimento. Então, os benfeitores vão colocar isso. É de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? E ele vai dizer do clima, da vida e dos hábitos. O mesmo se dá com 2 filhos de uma mesma mãe, que educados longe, diferentemente um do outro, em nada se assemelharão quanto ao moral. Então você vê que esses 4 grandes povos, os egípcios, os hindus, os hebreus e a família indo-europeia, eles tinham cada um uma educação diferente do outro.
Então é por isso que vem essa diversidade. Cada um tinha uma cultura, uma característica, e o livro ele vai aprofundando isso, e nós, no decorrer aqui do nosso programa, também vamos fazer isso. Então, por exemplo, cada um tinha a sua característica, cada um tinha a sua conquista, os seus méritos e as suas necessidades. Então, Emmanuel, por exemplo, ele vai dizer que os egípcios, ele diz, né, dentre os espíritos degradados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. E aí ele vai considerar que esses espíritos tinham uma saudade torturante, todos esses povos, essa raça adâmica, eles sentiam uma saudade. E aí também a lenda do paraíso perdido vem muito dessa trajetória desses espíritos, porque eles viviam num paraíso, que era o sistema de Capela. Paraíso no sentido do conforto, de tudo que aquele sistema oferecia para eles. E de repente eles vêm para um planeta completamente numa situação assim primitiva. Então eles estavam buscando esse retorno ao paraíso. Então, todos eles, e o Emmanuel coloca aqui, um único desejo os animava em relação aos egípcios, que era trabalhar devotadamente para regressar um dia aos seus penates resplandecentes. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da Terra o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Eles já tinham até essa noção da imortalidade da alma, tinham a ciência secreta, que era a questão da mediunidade desse povo, tinham a questão do politeísmo também, né, simbólico. Eles tinham algumas questões, o culto da morte, da metempsicose. Então, todas essas situações, todas essas características relacionadas a esse povo. E o Emmanuel vai dizer, né, que até sobre as pirâmides também, aquelas almas exiladas que as mais interessantes características espirituais singularizam, conheceram em tempo o que seu degredo na Terra atingia os fim. Então eles são um dos primeiros povos que regressam para o seu sistema de origem. São os egípcios. Eram aqueles menos comprometidos com as suas questões, com os seus débitos, e são aqueles que primeiros vão regressar. O Emmanuel diz, né? Depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual no curso incessante dos séculos. Com o seu regresso dos mundos ditosos da Capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, que por sua vez os receberam dos grandes sacerdotes do Mênfis. E eles dizem, né, e ele continua, em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo nos planos espirituais os antigos degradados com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e salvador. A maioria, continua Emmanuel, regressa então ao sistema da Capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições. Mais santas e mais puras, mais grande número desses espíritos estudiosos e abnegados conservam-se nas hostes de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento e a seu fluxo divino, muitas vezes têm reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abençoadas missões. Vejam que mesmo sem ter mais essa necessidade de aqui reencarnar, esses espíritos que já conquistaram os seus avanços, eles continuam a reencarnar aqui, nos ajudando e nos auxiliando. Então, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Semana, se Deus quiser. Semana, se Deus quiser. Semana. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, estamos na primeira parte, no capítulo 7º, em que o nosso querido codificador trata das penas futuras segundo o Espiritismo e, particularmente, estamos estudando o que ele subtitulou como Código Penal da Vida Futura. Nós estamos hoje, mais uma vez, com a companhia generosa do nosso querido irmão Moisés Santos. Você o conhece largamente de vários programas da Rádio Rio de Janeiro, é professor de Química e está aqui conosco estudando esta obra, que é uma obra especialíssima. Obrigada, Moisés. Uma satisfação estarmos aqui realizando esse propósito de amor. Nós estamos estudando o Código Penal, nós fomos até o artigo 25 e nós hoje continuamos o artigo 26. O artigo 26 é um detalhamento, um desdobramento de situações anunciadas, apontadas no artigo 25. Que situações foram essas do nosso programa anterior, Moisés? A questão da responsabilidade que cabe a cada um de nós a assumir as próprias consequências e o padecimento espiritual quando nós nos julgamos incapacitados e assim desenvolvemos a culpa. Então, no artigo 25, nós vimos que esta posição de exacerbamento pela culpa, ela é agravante. Então, a reparação se dá quando nós substituímos a culpa pela responsabilidade. Verdade. E aí nós precisamos passar por uma fieira de fases, não é isso? O remorso, o arrependimento e o desejo de corrigirmos, né? Exatamente. O desejo de reparação. E também vimos que o arrependimento, ele é mais positivo do que o remorso, porque enquanto estamos no remorso, estamos ali calcando a dor e nos julgando incapazes. Quando ao arrependimento, nós já estamos predispostos a mudar. Isso, a ascender, né? A sair daquela faixa. Isso aí, vamos em frente. Vamos em frente. Então, esse artigo 26 trata dos desdobramentos. Agora vamos ver como é que essas criaturas que na Terra, encarnados, não é? Tiveram determinados problemas em uma área específica, como é que isso acontece ou como isso se reflete quando estão na erraticidade, no plano espiritual. Por exemplo, para o orgulhoso, relegado às classes inferiores, sim, porque é uma inferioridade do espírito, o orgulho, é suplício ver acima dele colocados, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezaram. É uma surpresa, porque o orgulho é esse desdobramento do egoísmo, que faz com que julgamos ser maiores do que os outros, melhores, mais destacados, e o orgulhoso é aquele que não tem dúvida de que ele é realmente o melhor. Então ele chega no mundo espiritual e vê que as consequências não são como ele esperava. Tem gente muito mais simples, muito mais humilde, que é muito mais feliz e que está em posição muito mais elevada do que a dele. Pois é, a humildade, você disse, uma criatura que é mais humilde, ou que ela está segundo os padrões da vida terrena, de acordo com, até digamos, os preconceitos sociais, que nós catalogamos as pessoas pelas profissões, pela conta bancária, enfim, por determinadas manifestações materiais que nem sempre condizem, de um modo geral até nem condizem, exatamente, com a riqueza e a expressão de superioridade como espírito imortal, não é isso? Então, é exatamente isso que você falou, não é, Moisés? Sim. O orgulhoso, ele classifica os outros
abaixo dele, ou porque são menos bonitos, ou porque têm menos dinheiro, ou porque têm menos cultura, ou porque têm menos expressão social, respeito social, e assim subsequentemente. E aí é uma surpresa, não é, Moisés? Uma surpresa, porque ele vê que, na verdade, toda aquela ostentação que ele acumulava, na verdade, não é o tesouro do céu, é o tesouro passageiro da terra. Então a questão não é a posição onde nos encontramos, mas o que fazemos dessa posição. Pois é, e você veja que a mesa mediúnica, nós encontramos muitos irmãos nossos orgulhosos. Nós devemos aqui observar que nós próprios não estamos imunes a padecermos também de, pelo menos, momentos de orgulho, né? De vaidade. Mas, enfim, nós vemos que a mesa mediúnica, esses nossos irmãos que ficaram encharcados de orgulho enquanto encarnados, eles ainda solicitam à mesa mediúnica determinadas manifestações, até às vezes de reverência. Não é isso? Sim, exigem serem considerados. Onde está o tapete vermelho que não foi recebido? Com quem vocês pensam que estão falando? Eu tenho status, enfim. Exatamente. E aí se dá assim esse diálogo. Não estou sendo recebido como deveria. Vocês não estão me respeitando como eu necessito e mereço e tal. Essa autopercepção como sendo superior aos outros é um dos gravíssimos problemas que nós engendramos para nós mesmos. É uma ilusão, né? É um empanamento da visão espiritual, melhor dizendo. Porque a pessoa fica ali envolvida por um envoltório denso, intransponível, criado por si mesmo. Então, os horizontes são muito estreitos. Vamos então ao segundo, não é, ouvinte? Vamos acompanhando aqui no artigo 26 de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, Código Penal da Vida Futura, primeira parte. O hipócrita vê desvendados, isso no plano espiritual. Ele retorna ao plano espiritual e aí o hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. E aí, hein, Moisés? Interessantíssimo, né? Porque nós somos espíritos. E estamos revestidos de um corpo físico mais denso, que encobre à primeira vista de quem realmente somos. Então as aparências enganam e realmente é verdade, né? Nós, para sabermos quem somos realmente, levamos muito tempo. E até o Divaldo tem uma colocação dessa, as pessoas querem levar o Divaldo para casa no colo, vem morar comigo. Aí o Divaldo diz assim, não, vocês não me conhecem. Aliás, só me conheceriam se comessem comigo 1 quilo de sal. Não de uma vez, mas o tempo suficiente para ser conhecido. Então nós não sabemos quem é a pessoa, do que se trata e quem realmente ela é só pela aparência física. Então todos esses pensamentos, todas as ideias, todo o mundo íntimo que a pessoa esconde no mundo espiritual não consegue mais. Pois é, o hipócrita, ele é o inimigo da verdade, né? É o inimigo da transparência. Sim. Então, quando nós falamos sobre verdade, você lembrou bem que é a fundamental, é a verdade de si mesmo, né? Pelo autoconhecimento. Mas o hipócrita, ele vai tergiversar com a verdade, vai dissimular a verdade no ambiente de trabalho, no ambiente social, nos seus relacionamentos, né? Ele vai sempre camuflar uma série de questões a respeito dele mesmo ou de situações de forma a satisfazer a sua percepção do que seja o melhor, o mais adequado, o mais vantajoso e assim subsequentemente, né? Sim, eu estou lembrando do André Luiz, numa comunicação em que houve do mentor, isso no mundo espiritual.
E aí, após o término, era uma comunicação falando dos médiuns falidos. Os médiuns choravam, e era nos livros mensageiros. E o André Luiz dizia para o mentor no final: e se agora eu começar a falar coisas sem nexo, inúteis, e meus pensamentos inferiores vierem à tona? Aí o mentor disse para ele: você vai ficar todo enegrecido e ninguém vai deixar de perceber a situação exteriorizada pela sua inferioridade. Então é imediato. O mundo espiritual não tem o corpo como mata-borrão. Pensou, já está exteriorizado e visto. Você veja que um outro caso em que isso fica patente também, bem lembrado também na obra de nosso querido mentor, André Luiz, é o caso daquela senhora dos abortos. Sim. Ela praticou os abortamentos 58 vezes. Sim. E quando ela quis adentrar nosso lar, as defesas magnéticas da colônia não permitiram. Sim. Porque o vigilante que estava lá, né, digamos assim, o guarda, não deixou porque ele estava vendo. O André não via, chegou até a questionar. Ele estava habilitado para ver. Ele estava habilitado para ver, por isso que não há criaturas em posição inadequada, imprópria, no plano espiritual. O André Luiz até achou que era falta de caridade, ele não entrou. Exatamente, avaliou assim. É o capítulo vampiro do nosso lar. Exatamente. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com o estudo do céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec, na apresentação de Nádia do Couto Vale. E agora, na sequência do estudo do artigo 26 do Código da Vida Futura, o Código Penal da Vida Futura, nós já falamos sobre o orgulhoso, sobre o hipócrita, segundo aqui os ensinamentos de Allan Kardec, nesta obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E agora, o que acontece com o sátiro, hein, o Moisés, na impotência de saciar os seus desejos, né? Tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz momento. É verdade. Isso aqui me fez lembrar a Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, quando um espírito apareceu para ela. Ele tinha capacidade, ele tinha uns bigodes fininhos, e ele fazia com que os bigodes se ampliassem, enrolados, e retornassem, diminuindo e aumentando, para provocar riso nela. E então o Dr. Bezerra de Menezes alertou: se você começar a rir dele, ele vai estabelecer uma conexão com você, vibratória, e vai ter a ascensão sobre suas emoções, e vai iniciar um processo de obsessão. Então nós temos que estar bem atentos com essas tripulias desses irmãos que querem às vezes nos tirar do sério e vem trazer essas ideias bestiais, como Kardec está dizendo, né? E que não tem outro interesse a não ser a satisfação pessoal. E é um tormento para eles, porque tudo que nós pensamos, né, estabelecemos com o fluido cósmico universal, é uma criação, um movimento, um odor, uma vida. Então isso reverte diretamente para si mesmo. Exatamente. Então essa imaginação, essa ilusão infeliz recai sobre ele mesmo, não tem fundamento, não é útil, não está dentro do planejamento divino, é um tormento. É um tormento. Aliás, se nós analisarmos, no momento do despertamento no plano espiritual, não o despertamento da consciência ainda, mas o despertamento assim, estou no plano espiritual, é sofrimento para o orgulhoso não ser tratado como ele acha que deveria ser. Para o hipócrita, por não poder continuar a esconder a essência das coisas e de si mesmo. Para o sátiro, de não poder atender para saciar os seus desejos inferiores. E o avarento, hein, o Moisés? O avarento vê o esbanjamento inevitável do seu tesouro, da sua riqueza, dos seus bens na terra. Exatamente, é aquela atitude, né, de acúmulo indevido, em excesso, sem a sua utilização
privando às vezes muitos de terem as suas necessidades, às vezes da família. Então é aquele tesouro que está acumulado e escondido, e quando o espírito desencarna, a família então tem acesso a esses recursos e não tem o mesmo critério que ele de guardar, de reservar inadequadamente, começam a utilizar de uma forma normal, e isso para ele é uma perda devido ao apego que ele se encontra. Ele não tem mais acesso. Pois é, às vezes nem é tão normal, às vezes um ressentimento por terem sido privados de muitas coisas que aqueles recursos poderiam ter atendido. Então, quase que, digamos assim, por vingança, os familiares passam a esbanjar e não a gastar, né, a usar, usufruir com equilíbrio. Temos no Livro dos Espíritos a ideia normal Exatamente. Da felicidade relativa. Ter a posse do necessário. Você sabe, eu lembro a esse propósito a passagem do nosso querido André Luiz, quando ele, em uma daquelas excursões de esclarecimento, de treinamento, ele vai e visita um daqueles locais onde estão os espíritos padecentes da avareza. Sim. E lá ele vê que eles estão completamente enlouquecidos, né? Porque ficaram com a ideia fixa naquilo que deixaram e querem reter aquilo e se abraçam, como nós já vimos, a mesa mediúnica, eles se abraçam a pedaços ou barro, né? De barro seco. Ele né? fala num emaranhado de coisas nas mãos que ele vê o seu tesouro, mas na verdade é um tecido fluídico denso. Dentro, porque ele propõe, pela própria capacidade mental, não é isso? Ele faz isso. Eu falo do próprio pai dele. Fala. No encontro, o próprio pai passou por isso, né? Passou. E aí ele vê que o avô dele, o André Luiz, né, vê em espírito, vê o avô dele tão enlouquecido que não o reconhece. Sim. Tão enlouquecido estava pela ideia fixa de querer reter a riqueza, o tesouro, enfim, os bens que forçosamente deixou na terra, como é impositivo da lei, né? Exato. E depois, na sequência, aqui no artigo 26, nós já vimos o avarento, agora o egoísta. E agora, hein? E agora, Moisés, porque tudo isso que nós vimos anterior, de uma forma ou de outra, se inscreve no bojo do egoísmo, que é marca da nossa inferioridade do ponto de vista espiritual. E aqui nós temos o egoísta, no plano espiritual, vê-se, sente-se desamparado de todos, sofre, portanto, as consequências da sua atitude terrena. A expansão natural da amizade, que faz com que nós venhamos a buscar a presença de Deus, porque Deus está dentro de cada um de nós. Quando nós cultivamos a amizade, somos simpáticos e oferecemos a empatia para nos aproximarmos uns dos outros, nós nos aproximamos de Deus. E quando pensamos só em nós nos fechamos exclusivamente na nossa cidadela interior e vivemos esse processo infeliz. Pois é. Há duas maneiras de nós vermos como o egoísta se coloca de uma forma isolada, né? Essa em que você colocou, que é fisicamente ele se isolar, não quer se imiscuir com ninguém mais, mas o egoísta no mundo social e até no mundo familiar, ele pode viver um mundo que o egoísmo constrói para ele mesmo, e ele, apesar de se comunicar, faz tudo isso na superfície e se isola. Ele não abre a sua emoção, ele não libera algum tipo de, digamos assim, não é confissão propriamente a palavra, mas ele não partilha determinadas ideias, determinados projetos, porque ele está
no cultivo do seu egoísmo. Ele não confia em ninguém. Ele não confia em ninguém, só em si mesmo. Então, ele fica isolado, ou ele se isola fisicamente, socialmente, espiritualmente, vibratoriamente, quando encarnado. Sim. Porque aqui ele não cuidou de mais ninguém, ele não se interessou por mais ninguém, ele não falou ao coração, à alma dos seus interlocutores, daqueles que partilham as experiências dele enquanto encarnado. No plano espiritual é o rebatimento disso. Sim. Aí ninguém fala com ele. Até porque ele fechou a porta do coração. Exatamente. Então ele está isolado, ele próprio providenciou isso para si, então ninguém conversa com ele, ninguém busca entender a sua situação, como ele, aliás, fez também quando estava aqui encarnado. Criou uma repulsa natural. Exatamente. E aí fica difícil até de se aproximar da pessoa. Que é o rebatimento da lei, né? Sim. É o rebatimento da lei. Nem a sede, vamos ver aqui uma outra situação, Moisés. Nem a sede, nem a fome lhe serão mitigadas, isso para os espíritos que passam ao plano espiritual. Nem amigas mãos se lhe estenderão as suas mãos súplices. E pois que em vida só de si cuidara, ninguém dele se compadecerá na morte. Sim. Muitos casos também acontecem com o encarnado, né? As pessoas que são moradores de rua e às vezes não cumpriram com seus deveres também padecem essa situação. Ficam com muita dificuldade e até não aceitam ajuda por Sim. conta dessa postura de viver enclausurados em si mesmo. Isso é um desdobramento que acontece também no mundo espiritual pós-desencarne. Porque você veja que muitas vezes essa situação, que é uma situação dramática, é uma situação expiatória dos espíritos em condição de rua, alguns deles podem ter solicitado essa situação para lecionar aos demais como passar por essa situação, como a nossa querida Joana de Ângeles nos ensina num conceito que ela instituiu no seu livro Plenitude, que é a pseudo-expiação, né? Mas, de um modo geral, essa situação de rua pode ser uma prova ou uma expiação para o orgulhoso. Sim. Né? Muitas vezes isso acontece. Então, o que ele recebe no plano espiritual, não o que está em situação de rua só, mas o egoísta, de um modo geral, qualquer que tenha sido a área em que ele tenha exercido quase que religiosamente o egoísmo, ele se vê desamparado, isolado, ninguém cuida dele, ninguém se interessa por ele, ninguém fala com ele, no plano espiritual. Exatamente. Então, nós vemos aqui que é a lei de reciprocidade, né? E, como nós dizemos, aqui se paga, aqui se faz, aqui se paga, mas também se paga no sentido, a palavra pagar não é adequada, mas estamos apenas lembrando uma expressão popular, mas aqui se faz e aqui se responde pelo que se faz e também no plano espiritual. Por consequências escolhidas por nós mesmos. Por nós mesmos. Nós estamos, então, agradecendo a você, Moisés Santos, que partilhou conosco hoje o artigo 26, o estudo do artigo 26 do Código Penal da Vida Futura, desta obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Obrigada. Uma satisfação. A você, amigo ouvinte, paz e luz à sua mente, ao seu coração, hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho.
e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.